Olá, tudo bem? Baseado em uma revolução real. O filme começa com uma multidão de jovens se reunindo na praia Cova do Pirata, na Califórnia, em meados dos anos 60. O repórter Josiah entrevista o pastor Chuck Smith, impressionado com a quantidade de jovens sendo batizados nas águas da praia e com a grande procura pela igreja. Cerca de 250 mil jovens estão em busca das boas novas sobre Jesus. Em seguida, Josiah vai falar com Greg e pergunta como ele foi parar naquele lugar. Então o filme volta para um ano antes. Vemos Greg em um trailer, onde mora com sua mãe alcoólatra, na cidade de Newport Beach, Califórnia. Ele sai em sua bicicleta para a escola militar de cadetes. Depois da aula, ele vai observar a linda jovem Kathy, uma garota por quem se encantou de imediato. Greg está filmando ela no pátio da escola, quando Charlie, um hippie muito louco, aparece na frente da câmera dizendo ser amigo de Kath e a chama para os dois conversarem. Greg e Kath trocam uma ideia e, no fim da conversa, ela e seus amigos hippies convidam Greg para um show super descolado que vai rolar naquela semana, na cidade de Laguna, Califórnia. No dia da festa, Kath e seus amigos hippies aparecem na janela da escola de Greg para pegá-lo. O instrutor alerta que se Greg sair, não poderá mais voltar para a escola. Mas ele não pensa duas vezes, prefere sair e descobrir a vida com os novos amigos. Enquanto isso, na casa de Chuck, ele e sua esposa estão preocupados com a filha adolescente, Janette, pois ela defende a galera hippie, jovens problemáticos, rebeldes e usuários de drogas. Numa breve conversa, Chuck comenta que, no dia em que Deus lhe mandar um hippie, ele vai tentar entendê-lo, pois não compreende o que se passa na cabeça dessa gente. Na igreja, Chuck prega para algumas poucas pessoas. A igreja está praticamente vazia, nenhum jovem, somente idosos. Janette está voltando para casa quando vê um hippie na estrada, usando uma capa escrita Jesus. Ela se lembra da conversa com o pai, para o carro e o leva até sua casa para conhecer Chuck. Ao ver aquele homem cabeludo e mal vestido, Chuck se assusta, mas Janette diz: Deus lhe mandou um hippie. Esse homem é Lonnie Frisbee, alguém com ideias completamente diferentes de tudo que Chuck já viu. Lonnie diz que vem de São Francisco, espalhando as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo para quem quiser ouvir. No início, Chuck fica receoso, mas depois de uma longa conversa, Lonnie diz que os hippies são como ovelhas sem pastor. Eles só querem a verdade, estão buscando pelas coisas certas nos lugares errados, porque as portas das igrejas estão fechadas para eles. Lonnie diz: os pastores que deveriam acolher, acabam rejeitando. Onde está o amor genuíno que Jesus ensinou? Chuck nota sinceridade e honestidade na intenção de Lonnie, deixando-se hospedar em sua casa, já que ele iria ficar nas ruas da Califórnia. Enquanto isso, no show, Greg se diverte com seus novos amigos hippies. Aquela gente era diferente para ele. Pregavam um amor verdadeiro, sem exclusão, sem distinção. O artista no palco faz um lindo sermão sobre amor incondicional, inclusão e despertar espiritual. Pela primeira vez, Greg se sente parte de uma família. Um avião passa sobre a multidão e despeja panfletos com mensagens de amor e esperança. Dias depois, Greg se matricula no mesmo colégio de Kath, só para ficar mais perto dela. Enquanto isso, Chuck convida Lonnie para pregar na sua igreja. Durante o sermão, Lonnie profetiza uma poderosa onda que está vindo, um despertar espiritual coletivo. Segundo ele, esse movimento irá atingir todos, pois se trata do movimento de Jesus. Após o culto, os velhos membros conservadores da igreja de Chuck criticam Lonnie, dizendo que aquele não é lugar para hippies. Reclamam que eles andam descalços e mancharam o novo carpete da igreja. Chuck acha um absurdo darem mais importância ao carpete do que às pessoas. Então, um dos dirigentes diz que, se isso continuar, a igreja vai parar de receber a verba regular dos contribuintes. Lonnie convida mais gente para se juntar à igreja, mas Chuck está decidido a expulsar todos para salvar sua congregação. Lonnie então pede que seus amigos músicos cantem. Quando Chuck ouve aquela música sobre amor genuíno, ele se encanta, deixando-os inclusive tocarem dentro da igreja. Chuck passa a lavar pessoalmente os pés dos hippies antes de entrarem. Durante a pregação, ele cita os mandamentos e diz que todos são filhos de Deus e que a igreja tem a obrigação de acolhê-los. Aqueles que discordam, ele lamenta: é uma pena que não compreendam. Alguns membros se levantam e vão embora. Greg começa a sair cada vez mais com os novos amigos hippies para se drogar. Eles conversam sobre a busca pela verdade e mencionam que os que tentaram mudar a mentalidade coletiva acabaram mortos.
deixando todos sem esperança de ver uma real transformação. Nesse momento, a irmã de Cat, Dodge, passa mal por overdose de drogas. Ela desmaia e começa a espumar pela boca. Após recobrar a consciência, todos agem como se nada tivesse acontecido. Diante disso, Cat percebe o perigo e o verdadeiro risco que estão correndo. Ela se afasta do grupo e procura a igreja. Um tempo depois, Greg encontra Kate no cinema, mas ela o ignora e diz que não quer mais saber daquele grupo. Nesse momento, Greg se lembra da infância. Sua mãe estava sempre bêbada, e seu pai era um homem amoroso que adorava brincar com ele, mas um dia foi embora, prometendo voltar. Quando ele e a mãe foram se mudar para a Califórnia, Greg não quer ir, porque precisa esperar o pai naquele endereço que ele prometeu voltar. Mas a mãe deixa claro que o pai os abandonou para sempre. Ela diz: "É sempre assim, Greg. Todo mundo vai embora." Em uma das saídas com os hippies, Charlie dirige a Kombi como um louco. Drogado, ele não tem noção de limite de velocidade e eles quase colidem com outros veículos. Greg, também sob o efeito das drogas, se assusta e percebe o perigo. Quando a Kombi para, ele desce desnorteado, cambaleando. Lonnie o vê na rua, o segue e tenta acalmá-lo. Fala com ele sobre Jesus, mas Greg não dá muita importância e vai embora. No dia seguinte, no colégio, Greg encontra Cat, que está atentamente ouvindo algumas pessoas fazendo pregação ao ar livre no pátio. Charlie os interrompe, chamando-os para mais uma reunião, onde costumam se drogar. Mas Cat diz que quer ficar ali, ouvindo um homem falar, e aponta para Lonnie, que está sentado na grama. Greg o reconhece da noite anterior e fica surpreso ao perceber que não foi uma alucinação. Cash então o convida para a igreja Capela do Calvário, que é a igreja de Chuck. No primeiro dia na igreja, Greg se sente um pouco desconfortável, mas percebe algo muito forte e verdadeiro. De repente, um homem chega desesperado, sob o efeito de drogas, pedindo ajuda. Lonnie pede que todos se unam e orem. A comoção e as boas energias impressionam o repórter Josiah, que está ali fazendo uma matéria sobre essa revolução chamada Movimento de Jesus. Dias depois, uma multidão se reúne na praia Cova do Pirata, onde Chuck e Lonnie batizam as pessoas dentro das águas. Cat é batizada e convence Greg a fazer o mesmo. Ele ainda está em dúvida, mas ao se encontrar com Lonnie nas águas, eles oram juntos. Nesse momento, Greg não tem mais dúvidas. Quando é mergulhado, o tempo parece parar. Aqueles breves segundos se tornam uma eternidade. Não existia passado nem futuro, apenas aquele instante. Ao sair, Greg fica maravilhado. Ele sente uma alegria indescritível, uma sensação que dura por muitos dias. A mãe de Greg encontra um parceiro que passa a morar com ela no trailer. Enquanto isso, Greg se muda para o acampamento de Lonnie, um espaço que Chuck alugou para abrigar os hippies que chegavam de toda parte dos Estados Unidos e não tinham onde ficar. Ali, todos viviam como uma grande família. Eles até se juntam e compram um carro para Greg, para que ele não precise mais carregar Cat de bicicleta. O repórter Josiah conversa com várias pessoas que foram batizadas e fica impressionado por ver como conseguiram largar as drogas de uma hora para outra. A igreja de Chuck já não comporta mais ninguém. Eles improvisam tendas enormes, acreditando que levaria meses para enchê-las, mas as tendas lotam em apenas um dia. Durante uma das pregações, Lonnie tem um pressentimento forte de que alguém ali está sofrendo em silêncio. Tomado por um impulso inexplicável, ele caminha até a plateia e encontra a mulher que sofre. Ele diz exatamente o que ela sente e depois a cura, em nome de Jesus. Todos ficam abismados, inclusive Lonnie e Chuck. Lonnie ainda aponta outras pessoas na multidão, dizendo que também serão curadas. A fama de Lonnie cresce rapidamente. Ele começa a dar entrevistas para a TV e para revistas. Cada vez mais pessoas aparecem na praia para se batizar, chegando a mais de 1000 batismos por semana. Igrejas de cidades vizinhas pedem ajuda a Chuck para expandirem seus públicos. Lonnie se recusa a ir, mas Greg se oferece, e sua pregação impressiona a todos. Com a fama, surgem também críticas e tentativas de difamar o movimento. Jornais começam a publicar mensagens de dúvida. A esposa de Lonnie, Connie, procura Chuck e pede para se afastar da congregação por um tempo, pois percebe que o marido mudou muito por causa da fama. Lonnie está se empolgando demais nos cultos e deixando o ego falar mais alto. Durante uma pregação, Chuck o impede de continuar falando sobre as enfermidades dos fiéis, dizendo que seus sentimentos estão atrapalhando a percepção do verdadeiro Espírito Santo.
transformando tudo em teatro. Os dois discutem brevemente e Lonnie decide ir embora para a Flórida, deixando a igreja de Chuck. À noite, Greg vê Lonnie orando sozinho lá fora. Ele chora e pede para Deus continuar lhe usando, dizendo que é pecador e pede perdão. Antes de partir, ele diz a Greg que o vê como um brilhante pastor, algo que Deus tem mostrado em suas visões. Connie, por sua vez, se despede dizendo que, mesmo distantes, sempre serão uma família. Greg então decide conversar com o pai de Cat antes de pedir sua mão em casamento. Mas o homem o rejeita de imediato, desaprovando sua ideia de liderar um ministério. Logo depois, o padre da paróquia reclama com Chuck sobre o estilo mais liberal de Greg e decide retirá-lo do programa. A mãe de Greg é novamente abandonada pelo namorado e, ao sair de um bar, sofre um acidente de carro. Greg vai visitá-la no hospital e ela revela que o homem que o criou não era seu verdadeiro pai, apenas um bom homem que a acolheu quando ela estava grávida. Mas assim como todos os outros, acabou indo embora. Kathy procura Greg e diz que quer se casar com ele. Mas ele, abalado, responde que a mãe tinha razão quando dizia para não se apegar a nada, porque todos sempre vão embora. Kate, emocionada, diz que ele está apenas procurando uma desculpa para ser infeliz. Os dois terminam o relacionamento e o pai dela, ao ver a filha arrasada, conversa com ela. Durante a conversa, Kate o convida para visitar a igreja, e ele aceita. Os próximos cultos passam a ser comandados por Chuck. Enquanto isso, o repórter Josiah se despede de Greg, pois vai voltar para Nova York. Visivelmente comovido, ele confessa que está acostumado a cobrir guerras, política e rebeliões, mas nunca havia presenciado um amor tão genuíno. Tocado pelo que viu, Josiah se converte ao cristianismo e finalmente encontra um propósito em sua vida. Após se recuperar do acidente, a mãe de Greg também decide frequentar a igreja. Jeanette conversa com Chuck e diz estar orgulhosa dele, por ter se aberto a algo que antes nem compreendia. No dia seguinte, Chuck encontra Greg na praia da Cova do Pirata e o convida para ajudá-lo no projeto Movimento de Jesus. Ele confessa que comprou uma igreja em Riverside para que Greg possa começar seu próprio ministério como pastor independente. Quando Chuck sai, um grupo de jovens aparece na praia dizendo que veio do Texas para ser batizado na famosa Cova do Pirata, na Califórnia. Greg não perde tempo. Ele batiza os jovens ali mesmo. O pastor Chuck observa com orgulho do alto do penhasco. Logo depois, ainda molhado, ele corre até a casa de Kathy. O pai dela o recebe de braços abertos, desta vez apoiando completamente o casamento da filha. Greg e Kathy se reconciliam e partem juntos para Riverside. Algum tempo depois, Chuck lê uma publicação de Josiah contando sobre o movimento de Jesus, que se tornou uma verdadeira revolução. Lonnie estava certo quando profetizou que aquele movimento seria o início de um grande despertar espiritual. Los Angeles, Las Vegas, Alabama, Geórgia, Flórida, todos aderiram ao movimento de Jesus, que se espalhava rapidamente por todo o país. O filme termina com imagens reais do movimento de Jesus, a grande revolução espiritual que marcou os anos 60. Mais de 250 mil jovens se reuniram na cidade de Dallas, no Texas. Outros pastores se uniram ao movimento, que começou na Califórnia em 1968 e atingiu seu auge em 1972, tornando-se o maior despertar espiritual da história dos Estados Unidos. Lonnie Frisbee e Chuck Smith se reconciliaram e voltaram a pregar juntos, unidos pela mesma causa. Lonnie Frisbee faleceu em 1993. O pastor Chuck Smith morreu em 2013, deixando mais de 1000 filiais de sua igreja espalhadas por todo o país. Greg e Kat continuam casados até hoje, vivendo no sul da Califórnia. Firmes e fortes, têm 2 filhos e 5 netos. Ainda batizam pessoas na praia Cova do Pirata, o mesmo lugar onde tudo começou para eles. Em 1971, a revista Time publicou: Jesus está vivo e bem, vivendo num fervor espiritual radical de um número crescente de jovens norte-americanos que proclamaram uma extraordinária revolução religiosa em nome dele. Movimento de Jesus. Até o próximo recap. Valeu e até mais.